vamos na entrevista com o professor Walter Berghetti. É isso, né? Aliás, só para... Agora sim, aqui tem a vinhetinha. Não estou acostumado ainda com a vinheta. Só uma curiosidade, quando eu vim para a Unifev ser estagiário, meu primeiro entrevistado foi o professor Walter Berghetti. Olha só. E agora quem é o meu primeiro entrevistado de novo? Professor Walter. Espero que tenha lhe dado sorte. Muita sorte, aliás. Muita sorte. Não, isso pode ter certeza. Obrigado. Professor, muita sorte. Algumas coisas mudaram de lá para cá, claro. Mas muita sorte sempre, professor. Sempre. E hoje nós vamos falar de hidroginástica, é isso, professor? A ideia hoje é falar sobre um tema importante, que é uma prática já de um bom tempo, né? Que a hidroginástica é um segmento da área do exercício físico muito interessante, porque ele lida com o ambiente aquático, com o meio líquido, e que permite uma série de benefícios em função da sua prática. Então, hoje na cidade nós temos vários centros que desenvolvem academias clínicas, que desenvolvem esse trabalho no ambiente da hidroginástica e que permite acesso, inclusive algumas pessoas que têm algum problema de ordem motora ou que não possa desenvolver exercícios que tenham impacto. Então, o meio líquido ele absorve bastante, ele ameniza bastante essa questão do peso sobre as articulações que o indivíduo vai desenvolver exercícios e, consequentemente, torna um cenário muito convidativo para que muitos possam participar, né, com faixas etárias bem variadas do exercício de hidro, né? Então, assim, ela é indicada praticamente para todas as idades. Normalmente a hidroginástica ela trabalha mais com o público adulto, jovem adulto, né? E principalmente o idoso também participa bastante, que já é meio um público cativo desse segmento. E é interessante porque ele tem ampliado as possibilidades, principalmente para quem tem algum problema ortopédico, algum problema de restrição de movimento. Então ela tem sido cada vez mais adaptada a esse contexto. Assim como também as pessoas que buscam um condicionamento físico, o corpo em movimento, que deixa de certa forma a estrutura de condicionamento no dia a dia, também tem buscado fazer esse tipo de trabalho com a hidroginástica. Então a hidroginástica tem servido tanto a homens, mulheres, jovens, adultos. Então ele é para quem tem gostado do meio líquido, porque você tem que estar na água praticando, e ao mesmo tempo a própria água serve de elemento de esforço, porque todos os movimentos que você faz aqui ao ar livre, você vai fazer no ambiente líquido, que já é uma contra-resistência. Então esse trabalho é interessante porque você gera uma contra-resistência nos movimentos que faz com que você tenha um diferencial no resultado final. Então a pessoa fazendo os mesmos movimentos que estaria fazendo aqui fora da água, dentro da água ela consegue uma performance bem melhor. Professor, então fala pra gente com mais detalhes quais são os benefícios da hidroginástica para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, ele tem um espectro amplo. Primeiro, a parte cardiovascular, porque hoje em dia é importantíssimo, né, o condicionamento físico no sentido cardiovascular. Então, você estando no meio líquido, como é um trabalho cíclico, você faz vários exercícios no meio da água. Inclusive, você pode até usar outros tipos de aparelho ergômetro dentro da água, tem bicicleta dentro da água. E tem vários equipamentos também, de acessórios que você usa no meio para aumentar essa contra-resistência. Então, a primeira coisa importante é que você lida com essa questão da prevenção de problemas cardiorrespiratórios, porque ele permite justamente trabalhar esse lado do coração, da circulação, de todo esse contexto. Outra coisa importante, trabalha também a força, a resistência de força, porque ali você está desenvolvendo um movimento de contratempo tendo meio líquido e ao mesmo tempo mantendo um ritmo de exercício naquela condição que faz com que você melhore a sua resistência, a força, trabalha também flexibilidade, trabalha também a questão da mobilidade. Então é um ambiente bem interessante para desenvolver exercício e os benefícios são muito amplos. Importantíssimo se fazer dentro de uma regularidade, claro, né? E também tem que ter uma prescrição de um profissional para fazer exercício, e ao mesmo tempo fazer um exame médico antes para ver se está apto ou não para fazer o exercício, né? Falou na questão da frequência. Tudo no exercício tem que ser levado em consideração, o biotipo da pessoa, tudo mais. Tem um período mínimo aí para se fazer, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todo dia, quem puder, quem quiser.
É que, na verdade, se você puder, quanto mais dias, mais sessões de exercício, mais frequência tiver, melhor. Mas pelo menos no mínimo 3 vezes por semana, você pode ter intercalar segunda, quarta e sexta, já fica bem interessante, porque principalmente em termos de cardiovascular e força, já está uma resposta bem diferenciada. Claro que se você fizer um pouquinho mais, 4, ou associar com outra atividade, você faz hidro mais exercício resistido, por exemplo, nossa, fica uma parceria muito interessante, principalmente para o idoso, né? Ele trabalha o cardio, força, resistência na água e depois faz uma complementação com a musculação que faz com que ele tenha um equilíbrio desses elementos todos da aptidão física e tenha uma transferência para as atividades do dia a dia muito interessantes, né? Professor, e quem tem problemas nas articulações ou para uma recuperação pós-cirúrgica, também é indicado? Não tem impacto, sim, né? Não tem um impacto, mas também é importante o seguinte, os movimentos que você faz no meio líquido, eles são, você pode fazer de forma, a velocidade com que você o faz, o tipo de exercício também, é muito interessante, porque ele serve também à reabilitação. É até interessante você ver, os jogadores pós-partida, pós-treino, muito extenuante, eles vão para o meio líquido também para tentar minimizar esses efeitos do estresse do movimento. Então, para quem está recuperando os movimentos, passou por um processo de intervenção fisioterápica, por uma cirurgia, depois tem um próximo passo para transcender a condição normal, a hidroginástica é muito interessante, que ela vai criar um bom ambiente para que isso se favoreça, né? Então isso faz parte até de uma cultura já também. A hidro é muito usada. Inclusive a fisioterapia trabalha a questão da hidroterapia, né? Que é muito importante também no meio líquido. E nós trabalhamos o condicionamento para a vida, né? Para o dia a dia. Então a hidroginástica ela serve não como só um elemento de reabilitação, mas como uma base de formação para o indivíduo, para ele ter uma vida ativa, para que ele possa desenvolver a sua manutenção da aptidão à saúde de forma constante, não é só para aquele elemento. Então é legal porque você trabalha o todo, né? O todo e sempre, que é muito importante, né? E ajuda a perder peso também, professor? Sim, porque como você tem um gasto energético no meio líquido, claro que vai depender da intensidade, da frequência, de como que você compõe todos esses elementos do condicionamento. Mas se você fizer direitinho, associar dieta com uma boa frequência do exercício e movimentos bem variados no meio líquido, consegue com certeza essa parceria de buscando equilíbrio no balanço do perda de peso também, né? Eu ia perguntar o que a Megan perguntou, a questão para perder peso. Eu já ia nessa questão. Mas também, professor, citou a questão dos atletas e tal. O pessoal do final de semana, atleta do final de semana, para recuperar, ele pode também ir lá para hidro, né? Esse atleta do final de semana ele tem que tomar um certo cuidado, assim, ele, na verdade, ele teria que usar, a gente fala final de semana, ele só faz aquela modalidade, na verdade, como um lazer, como um esporte. Esse é aquele que se expõe a todas as situações mais complexas, porque ele vai participar de uma atividade, mas imaginando que ele já está condicionado, e não está. Então é quando normalmente a pessoa está exposta a uma chance de ter lesão e problemas muito elevados, porque simplesmente ele não está preparado para aquilo. Claro que ele pode ir lá no meio líquido para tentar dar uma reabilitada, mas na verdade fica meio um paradoxo, se ele não vai nem, ele só joga no final de semana, ele não vai nem buscar hidro para isso. Então as pessoas, é legal ao contrário, você fazer a hidro, fazer os exercícios e praticar a modalidade do final de semana, porque você vai ter uma contraposição. É ao contrário, tem que pensar assim, eu vou fazer exercício de hidro, aí no final de semana eu jogo meu futebol, meu voleizinho, meu beach tênis. Eu acho que tem que inverter essa lógica, fica mais interessante. Eu vi que você ia fazer mais uma pergunta. Não, seria mais detalhes sobre essa questão de perder peso mesmo, né? Porque a gente vê que também idosos praticam, né? Jovens, né? Não tem Isso idade. É uma coisa legal. E traz esse benefício da perda de peso, independente da idade. Sim, independente da idade. O meio líquido também gera uma contra-resistência, que até para a parte da estrutura óssea do idoso também. Porque como temos a tendência de ter uma perda de massa óssea com o decorrer da vida, ele também ajuda nesse processo, minimizando esses efeitos, né? Ou pelo menos contrapondo. E isso é importantíssimo, não só para o idoso, como para qualquer indivíduo que pratica o exercício. E a perda de peso, a gente já tem conversado várias vezes aqui, também vem de outros hábitos, né? Os hábitos alimentares do dia a dia, um equilíbrio de várias situações do cotidiano. O que a gente percebe, assim, o exercício, ele ajuda, né? E contribui. Principalmente a partir do momento que você estabelece um peso equilibrado, você mantê-lo, né? O exercício tem muito a ver com essa parceria de manutenção do peso. Sim. E aí também gera um hábito que um interfere no outro. Você faz exercício, também tenta se controlar na dieta e vai gerando uma nova atitude
Então a hidroginástica, eu acho que hoje é uma das áreas mais completas que tem em termos de exercício. E que abrange e pode trabalhar todos os indivíduos, desde adolescente até o idoso. Sim. E principalmente para o idoso, que a gente vê a longevidade, as pessoas vivendo cada vez mais. Às vezes a pessoa tem uma limitação de movimento no ambiente externo, mas no meio líquido elas têm condições de fazê-lo. E isso é importante que ela faça, né? Sim. Sempre. Qual que é o tempo na semana? 3 vezes na semana? Normalmente é uma hora 40, 50 minutos por aí. É uma hora? Não chega a uma hora, é uns 50 minutos, porque o meio líquido também, se você for fazer ali, não é mole, não. O pessoal olha, vai de ginástica, que fácil. Não é, muito pelo contrário. Aliás, as pessoas devem experimentar uma aula de hidro, porque ela é bem intensa. Às vezes subestima essa capacidade. A hidro é muito interessante, porque a hora que vai fazer ali, o bicho pega. Acha que vai chegar fazendo 2 horas? Vai nada, chega no começo, vai suar na água, a gente fala, né? Suar na água. Mas vai. O importante claro. É ir. Sim, importante é ir. Importante é a frequência, importante é disciplina, assiduidade, né? Isso não há, em qualquer prática, né? Fundamental. Essa atitude disciplinada, né? De mudar a sua vida e encaixar a atividade física dentro da sua rotina, isso é fundamental. E a hidro é uma grande proposta, acho que vale a qualquer tempo. Bom, está aí, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, segunda-feira é o Dia Internacional dos Projetos serem iniciados, né? Vou começar a fazer isso, vou começar a caminhar, vou começar mudar de atitude. A hidroginástica está aí sendo já uma opção. Já coloca aí, vai pesquisar. Sim. Claro, sempre procurando o apoio também de um profissional, né, professor? Claro, é fundamental. Hoje em dia, aliás, qualquer segmento, né, você tem um profissional, aliás, o profissional que trabalha com hidroginástica, ele tem uma preparação, uma formação para isso. Ele não é, vou dar aula de hidro. Ele tem toda uma capacitação para que possa fazê-lo, né? Então é muito legal procurar esse perfil, né? Então está aí, você que está nos ouvindo então, já coloca aí na sua lista, né, Meg? Hidroginástica, o professor falou os inúmeros benefícios, depois você vai conferir aí no nosso Facebook, você vai conferir aí, você que não pegou do início aí o nosso bate-papo, pode pegar ali os benefícios da hidroginástica, com calma, com moderação, para não suar na água, né, professor? Não, suar pode, que não pode morrer, né? O que não pode, então, Não pode extenuar na água, mas pode suar na água, assim. Então é isso aí. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, para a gente é um prazer estar aqui com vocês todas essas manhãs, que com certeza a gente consegue trazer elementos para que as pessoas possam refletir sobre essa questão do movimento, né? Obrigado de coração, viu? Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado pela sorte que me deu lá na época do estágio. Espero que você perpetue, vai longe, se Deus quiser. Tenho certeza que vai dar sorte agora também. Tá.